Pessoal, boa noite. Eu havia esquecido de comentar com vocês anteriormente no gráfico, né? Que é um erro muito comum que eu percebo que acontece com os alunos. Então, qual que é esse erro muito comum que acontece com os alunos, mas que eu tenho certeza que não vai acontecer com vocês? O que a gente vai ter aqui? Olha, imagina que a gente tem aqui essa situação do gráfico. Então, o que a gente vai ter aqui? Vai ter os pontos na tabela de ST e vai ter o gráfico para montar. O que os alunos costumam fazer quando entram na graduação, no primeiro ano, que é um erro muito comum? Eles pegam cada quadradinho e regulam de acordo com os pontos deles. Então, ó, esse primeiro quadradinho, não, quadradão. Primeiro quadradão dos 10 milímetros tá equivalendo deixa eu regular aqui. Primeiro quadradão dos 10 milímetros aqui. Ele está equivalendo a 0,91 no eixo X e 15 centímetros no eixo Y, né? Na escala real. E aí ele fez a distribuição, eles fazem a distribuição de acordo com os pontos da tabela. Por que isso está errado? Ó, além de cair no mesmo problema que a gente tinha, de ter o gráfico inteiro e ocupar só um pedaço, nesse caso do movimento retilíneo uniforme, ainda tem uma certa tolerabilidade por causa da regularidade dos pontos. No entanto, poderia ser aqui pontos quaisquer, pontos aleatórios, obtidos em uma medida experimental, obtido numa coleta de dados, por exemplo, pontos da temperatura em função das horas do dia, né? Poderia ser qualquer outra grandeza física aqui e os pontos poderiam ser aleatórios e não indicar esse comportamento de reta necessariamente. Então, é perigoso quando se estabelece esse critério, né, de anotar conforme uma referência de quadradão quais são os pontos segundo a tabela, porque pode estar incorreto, pode estar errado. Por isso que o jeito científico, a metodologia científica adequada a ser trabalhada é o módulo de escala, que eu expliquei para vocês. Isso para todos os gráficos. Agora, vamos pegar e ver o ajuste. Vocês podem observar aqui no gráfico, que nós colocamos os pontos, né? Que, de acordo com o gráfico, vai ter alguns pontos que vão estar um pouco para cima, um pouco para baixo da reta. Até mesmo porque essa reta que é traçada é uma reta média. É uma reta que passa entre os pontos do gráfico, então vai ser um valor aproximado, né? Uma reta feita na expressão visual que vai retratar um valor aproximado do gráfico. Então, quais são os dois jeitos de se fazer o ajuste dos parâmetros? Quais são os parâmetros que nós precisamos encontrar? O S0 mais o S, coeficiente linear e o coeficiente angular. Sendo que o coeficiente linear vai representar fisicamente, no caso do MRU, a posição inicial do movimento, e o coeficiente angular B vai representar no MRU a velocidade do movimento. Daí, vamos fazer o seguinte: temos aqui os nossos dois parâmetros que nós podemos ajustar. Então, primeiro é o coeficiente linear. Ah, tudo bem, professora. Vamos então encontrar quem é o coeficiente linear, o A. Está aí a importância de saber qual é o eixo X, qual é o eixo Y do seu gráfico, transpondo para os pontos que foram dados. Porque no eixo Y, na verdade, né, é a somatória de todos os pontos, de todos os dados da coluna Y, da variável independente. Quem é a nossa variável independente? É S.
Então, nós vamos pegar todos os pontos aqui e vamos fazer a somatória. Esse aqui é o símbolo da somatória. X é a nossa variável, aliás, y é a nossa variável dependente. X é a nossa variável independente. Então, nós vamos fazer o quê? A somatória para todos os pontos dela, né? Só que esse x aqui é o x ao quadrado. Note que esse x ao quadrado é diferente de pegar a somatória de x e elevar ao quadrado, transpondo para os nossos pontos. A somatória dos pontos de t ao quadrado é diferente de pegar a somatória que foi dada para todos os dados de t e elevar ao quadrado. Então, vamos fazer a transposição aqui, aonde é y a gente troca por s, no nosso caso, aonde é x nós trocamos por t no nosso caso. Daí, vamos primeiro fazer os cálculos, né? Para B, vai ser a mesma coisa. Então, você vai ter a expressão do produto da somatória do produto de xy, que vamos transpor para produto de ts, menos somatória do x, que nós vamos transpor para tempo, somatória de y, que nós vamos transpor para s. Quando nós fazemos essa transposição, nós temos que primeiro encontrar os valores da somatória, né? Para cada ponto. Então, encontrando esses valores da somatória para cada ponto, o que a gente vai fazer aqui? Vai pegar 0, 0,91, 1,80. Vamos pegar aqui para a somatória de S. Desculpa. Somatória de S primeiro. Então, vamos conferir na calculadora. Nós vamos ter que na somatória de S nós vamos somar todos os pontos, 15 mais 30, mais 45, mais 60, mais 75, mais 90, mais 105, mais 120, tá? E mais 135, que faltou aqui, último dado. Então, esse valor vai dar quanto? 675 centímetros. Vocês podem perguntar para mim uma coisa, professora, eu posso fazer essas contas no Excel? Pode até fazer no Excel. Mas eu prefiro que vocês treinem agora com calculadora, porque na avaliação, na prova e no segundo bimestre, né? Nós vamos trabalhar mais com calculadora em sala de aula nesse primeiro ano. No segundo ano também, nas outras disciplinas, né? Vão ser trabalhadas mais atividades com calculadora. Então, é importante que vocês tenham esse manuseio. Então tá. Bom, já que eu estou somando, tenho que colocar a unidade de medida. A unidade de medida de S, nesse caso, são centímetros. Aí, a mesma coisa agora, nós vamos fazer o quê? Para T. Vamos somar T. Então, a somatória do tempo vai ser igual a quem? 0 mais 0,91 mais 1,83 mais 2,77 mais 3,69, 4,63, 5,55, 6,48 mais 7,41, 8,33. Se eu não esqueci ninguém, dá 41,660 segundos, que é a unidade de medida de tempo. Lembra que aqui nessa expressão, no denominador, né? Esse 41,6 aqui, que vai ser elevado ao quadrado quando se tem a somatória de t ao quadrado. Então, 41,6 ao quadrado dá 1730,56, que é diferente do valor que nós vamos obter agora para a somatória de cada termo ao quadrado. Então, o que a gente vai fazer aqui? Na somatória de cada termo do tempo ao quadrado, vocês vão pegar e vão fazer a seguinte substituição. Quem que é o primeiro tempo que vai ao quadrado? 0. Mas 0 ao quadrado dá 0. O segundo, 0,91. 0,91 ao quadrado dá 0,82.
81. Aí você vai somar com um terceiro termo ao quadrado. 1,83 ao quadrado dá 3,3489. Soma todos igualmente. O resultado final é esse daqui, 243,9928. Então, segundos ao quadrado. Se elevou a grandeza física ao quadrado, vai elevar a unidade de medida ao quadrado também. Próximo termo vai ser o produto de ET e S. Então, vai pegar cada produto aqui, cada termo de T e S e vai multiplicar e depois vai somar. Então, 0 com 0 é 0. 0,91, que é o segundo termo, multiplica com 15. Eu vou deixar vocês conferir as contas em casa. Dá 13,65. Soma todo mundo aqui, vai ficar 3.955,5 segundos vezes centímetros, né? Então, lembra, se está multiplicando a grandeza, vai multiplicar a unidade de medida. Então, tendo em posse os valores da somatória, nós já podemos agora fazer os cálculos, né, das propriedades de A, do coeficiente A e do coeficiente B. Pessoal, lembrem que esse método do ajuste do mínimo quadrado é o método mais preciso que se tem. É o método que os algoritmos que se usa nos algoritmos dos programas gráficos na hora de ajustar as respectivas medidas. Então, vamos fazer a conta aqui, ó. Pega a calculadora. 675, nós vamos multiplicar com 243,9928. Uma coisa que vocês têm que ficar atento também é que na maioria das calculadoras científicas, e aí vocês vão ter que avaliar as suas também, mas a grande maioria trabalha com a língua americana, com a língua inglesa. Então, no lugar onde é vírgula aqui no Brasil, né, na calculadora ele vai registrar como ponto. Aonde é ponto aqui no Brasil, 1.500 alguma coisa, aí ele vai registrar como 1,5 alguma coisa, o 1.500. Lembra que sempre troca na calculadora. Onde no Brasil é vírgula, a calculadora vai ser ponto, tá? Então, nós já temos aqui. Então, ó, vai dar quanto? 164.000, tem a vírgula aqui, mas ela está representando 1.000, 695,14. Daí, o que a gente vai fazer? Lembra que tem que multiplicar a unidade de medida também. Então, vai multiplicar centímetro por segundo ao quadrado. Menos. Agora, é 41,6 vezes 3.955,5, que são os resultados da somatória. Outra coisa, pessoal, deixa eu anotar aqui, 164.548,8. Outra coisa importante é que na hora de fazer a somatória, é importante que se considere todas as casas após a vírgula, todas as casas usadas na medida, certo? O arredondamento nós vamos fazer no valor final do coeficiente, mas na hora que nós estamos somando os dados, calculando a somatória deles, né, dos termos, nós vamos usar todos os valores que estão registrados na calculadora. Aí agora aqui embaixo, aqui novamente, aqui era centímetro, aliás, aqui é centímetro segundo, desculpem, errei aqui. Então, vai ficar segundo vezes segundo, que dá segundo ao quadrado, centímetro segundo ao quadrado. Lembra que aqui, ó, unidade de segundo vai ser S, unidade do segundo é S, unidade de posição é centímetro, segundo ao quadrado vezes centímetro. A ordem dos fatores não importa na multiplicação escalar. Aí, né, vamos pegar embaixo. Então, embaixo a gente já pode calcular o
denominador aqui. Vai ficar 2.439,28. Aliás, 928 menos 1.730,56, tá? Então, dá 709,368. Então, segundo ao quadrado, né? Que tá acompanhando aqui a unidade de medida nos denominadores. Segundo ao quadrado, eu posso trocar, posso cancelar, na verdade, né? Então, a única unidade de medida que vai ficar é do numerador, que é centímetros. Então, fazendo a conta, vamos abrir entre parênteses aqui, pegar os termos do numerador, 164.695,14 menos 164.548,8 e dividir por 709,368. Vai dar quanto? 0,2629 centímetros. Aí agora a gente vai arredondar para a segunda casa após a vírgula, porque a precisão do instrumento de medida que é a trena é quanto? Na verdade, 0,05 centímetros, né? Então, vamos usar a segunda casa após a vírgula. Usa a regra do arredondamento. Se a terceira casa está 6, 6 é maior do que 5. Então, nós vamos arredondar nossa grandeza para 0,21 centímetros. Então, nós já temos o nosso coeficiente A aqui, coeficiente linear, calculado por meio do método do ajuste dos mínimos quadrados. O denominador de A é igual ao denominador de B. Então, eu já vou colocar o resultado direto, tá? 709,368 segundo ao quadrado. Vocês viram que tem diferença aqui nessas somatórias. Bom, mas aí acho que já está explicado. Aí agora vamos fazer a conta no numerador. Então, ó, a unidade de medida, aqui era centímetro, eu tinha esquecido de anotar. Centímetro vezes segundo, já vou anotar aqui. Centímetro segundo, centímetro segundo. Segundo, vocês vão cortar no numerador, a unidade de segundo do numerador vai cortar ou simplificar com a unidade de medida do denominador ao quadrado. Então, vamos ser aqui. Põe 10 vezes 3.955,5. Vamos colocar entre parênteses para fazer a conta direta. 10 vezes 3.955,5 menos 675, aliás, parênteses, 675 vezes 41,6. Fecha parênteses, dá 11.475. Dividindo por 709,368 do denominador, nós vamos ter aqui aproximadamente que é o nosso coeficiente B vai ser igual a 16,18 centímetros por segundo. Já usei a regra do arredondamento aqui. Então, centímetros por segundo é unidade de quem? De velocidade, né? É unidade associada à grandeza física, velocidade. Centímetros é quem? É a unidade associada à grandeza física, posição, unidade de dimensão. Então, a equação horária, usando o método do ajuste ao quadrado, né? Equação horária vai ser igual a quem? S de T, que vai ser igual a A mais B vezes T. Ou seja, usando o método do mínimo quadrado, né? Nós vamos ter que A é 0,21, B é 16,18 vezes o tempo. Então, nós temos aqui a equação horária do movimento no MRU, ajustada com os dados que nos foram fornecidos, né?
pelo método do mínimo quadrático.